primeira igreja batista em Abreu e Lima. Porque ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde. O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Faça uma oração. Aproveite este momento para ir ao banheiro e beber água. Não converse durante o culto. Não fique se movimentando durante o culto. É proibido o compartilhamento de materiais. Respeite o distanciamento físico de 1,5 m no mínimo. O uso de máscara é obrigatório durante todo o período no templo. Deus quer falar com você através dos louvores, palavras e orações. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Nosso prelúdio aí. Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada irmão que está aqui nessa noite e daqueles que estão em casa também, né, ouvindo, participando desse culto de oração que a gente está fazendo agora presencial com poucos irmãos, mas que tem chegado também na casa dos irmãos que não podem chegar aqui, né? E nós estamos hoje com um culto especial. Esse primeiro momento nós vamos fazer o reconhecimento de etapas de 4 mensageiras do rei, certo? Então, nós vamos ter esse momento em que elas demonstram o que aprendem na organização missionária da União Feminina Missionária Batista do Brasil, as mensageiras do rei. Mas nós vamos orar, nós vamos convidar os irmãos que estão aqui para ficarem de pé, para a gente orar, pedindo ao Senhor a sua direção, né, a sua condução, no reconhecimento, na palavra que nós vamos receber nesse culto de hoje. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa de oração. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua palavra nos diz que o Senhor estaria onde nós estivéssemos reunidos no seu nome. E muito obrigado, Senhor, porque tu estás também lá onde os irmãos estão, em suas casas, nesse momento de culto de oração. Obrigado pelas mensageiras do rei que estão aqui,
pela vida de cada uma delas, pelas suas famílias, ó Deus, e pela oportunidade que elas terão hoje de fazer esse reconhecimento. Continua conosco, Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão, que fala da segurança que nós temos em Jesus. Bom é estar na casa do Senhor, bom é estar nos braços do Senhor, e nos braços dele estamos todos seguros. A primeira estrofe, segunda e terceira. A primeira estrofe cantam as mulheres, a segunda estrofe canta os homens, e a terceira estrofe, o refrão canta sempre toda a igreja junta, e a terceira estrofe cantamos todos juntos. Primeira as mulheres, segunda estrofe os homens, terceira estrofe, todos juntos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Só queria aproveitar para deixar um aviso, já que o culto está sendo transmitido. A nossa igreja está fazendo tudo possível para estar dentro das normas de higienização. Os microfones geralmente são individualizados. Quando não, eles são higienizados, né? A partir de agora eu estarei higienizando para os demais usos. Muito obrigado. Nós estamos hoje, então, fazendo um momento de reconhecimento das mensageiras do rei, e nós vamos ler Isaías 60, o verso 1, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esse é o versículo, a divisa das mensageiras do rei, né? E nessa organização que educa missionariamente as meninas, né, elas aprendem versículos
bíblicos, textos bíblicos, o plano de salvação, leem biografias missionárias, né? Aprende também sobre a denominação batista. E existe um sistema de graduação de estudos chamado Aventura Real, onde elas, então, estudam e fazem o reconhecimento daquela etapa. Hoje nós temos 4 meninas fazendo o reconhecimento da segunda etapa. E eu gostaria de chamá-las aqui: Melissa, Débora, Avani e Helena. E elas vão, nesse momento, né, responder algumas perguntas, fazendo uma demonstração do que elas têm aprendido. Elas aprenderam muito mais do que elas vão falar aqui, né? Mas aqui é somente uma demonstração. Então, eu vou chamar Lucilene, uma das nossas orientadoras, tia Lene, e ela fará, então... E pode vir a vovó, ou a mamãe. Não, a mãe está ali, porque eu não tinha visto a mamãe. E a mãe de Débora. E tia Lene vai entregar a Melissa. Débora. Trocou aqui o nome. Pronto. Podem colocar o adesivo aí no... né? As câmeras podem se... Hoje, no nosso calendário, nós estaríamos fazendo a formatura das meninas da 4ª etapa. Se não fosse a pandemia, a gente teria se preparado para isso, né? Vai ser, então, no final do ano, em novembro. E, então... Deus abençoe a vida de vocês, né? A gente pode fazer assim, né? A gente pode aplaudir, né? Podemos aplaudir. Deus abençoe a vida de vocês. As mães podem sentar, elas ficam segurando aí a mãe e a tia. E nós queremos que a igreja fique de pé. E a gente vai orar por essas meninas nessa hora. Eu queria convidar o pastor para essa oração. Nós vamos orar pelas meninas, depois nós vamos encerrar esse momento cantando o hino das mensageiras do rei. Testemunhos tão maravilhosos. Que coisa linda que vocês realmente estão fazendo. E diante de um fato como este, eu já ouvi o testemunho de alguém dizer que não gostaria de mensageiro do rei na sua igreja. Então, isso é até um pecado dizer uma expressão dessa, não é? Que coisa linda, que riqueza bíblica, expressões, conhecimento bíblico. Então, nem todo concílio puxa tanto pelo ser humano, pelo conhecimento bíblico, como vocês estão fazendo aqui. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns pelo esforço, que o Senhor recompense. Né? E se vocês permanecerem assim, vocês terão um futuro brilhante. Né? Parabéns às conselheiras, que estão, as irmãs que estão trabalhando, e as demais também mensageiras que estão aqui, que não estão hoje cumprindo a etapa, mas todas as mensageiras, parabéns também. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão bonita, tão bela. Obrigado por esses testemunhos que estamos vendo aqui, Deus, destas meninas, declarando, Deus, a fé, testemunhando, Deus, de que elas creem no Teu nome, no Senhor, e querem, ó Deus, crescer cada dia mais no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, obrigado pelos pais que têm incentivado as suas filhas, ó Deus, nesta organização.
E que, ó Deus, também as conselheiras que têm dedicado o seu tempo, cuidado delas, ensinado, Pai, que esse grupo, esta organização Mensageiro do Rei, da tua igreja, possa cada dia mais crescer, possa se fortalecer e muitas outras meninas serem alcançadas. Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado por Jesus Cristo e obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos dá hoje à noite e que esse testemunho, Deus, fique gravado em nossos corações para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que as mensageiras, a igreja pode sentar, as mensageiras estão aqui, as demais, podem ficar aqui respeitando o distanciamento. E nós vamos fazer assim, nós vamos dizer o pacto, tá? E depois a gente vai cantar a primeira estrofe apenas e o coro do hino das mensageiras. Certo? Fica longe uma da outra. As que estão aqui, a gente vai colocar o braço direito para o símbolo ali das mensageiras, né? E todas vamos dizer o pacto das mensageiras do rei. Vamos lá? Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação. Contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo. Lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo e pronto para o serviço. Falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão. Reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Amém. Primeira estrofe apenas do hino das mensageiras do rei. As nações contaremos a história, é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade, a vida, e dá uma paz real. E dá uma paz real. Raiará novo dia de glória, quando Cristo Jesus retornar, e as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. Amém. A mãe de Melissa chegou agora. Eu queria que ela viesse aqui para tirar foto, né? Está sem máscara, então não pode. Deixou no carro, então tem que ir lá buscar. Tira no final do culto, então. Então, nós estamos encerrando esse momento, agradecendo a Deus pela vida das meninas. Né? Eu quero dizer à igreja, não é, que durante essa pandemia, essa organização não parou. Vou tirar a foto dela enquanto... Nós usamos, né, as redes sociais, os grupos de Zap, e cada quarta-feira as meninas tinham tarefa, né, cada quarta-feira tinha estudos, lives, né, Giovana? Né? Giovana e Lene são mais jovens, me assessoraram muito nessa parte aí, né, e foi uma bênção, né, a gente não parou, não é isso? Pensamos em fazer um reconhecimento online, aí foi quando veio a abertura, não, pode voltar, então a gente vai fazer esse reconhecimento presencial. Então, que Deus abençoe vocês, meninas, parabéns, né? E obrigado também pela presença de vocês, que vieram dar uma força aqui às meninas, né? Deus abençoe, pode sentar, as meninas podem sentar também. Entrega o certificado, que só leva para casa quando terminar a última etapa. Queria passar a palavra para o pastor Marcelo, que vai fazer, então, o momento da mensagem e logo após o momento da intercessão. Tem que esterilizar.
Graça e paz, irmãos. Que bom, né? Glória seja dada ao Senhor, porque estamos a cada domingo, a cada quarta-feira, vendo a igreja retornando ao culto presencial, né? Os irmãos têm tido essa alegria, os que estão com essa oportunidade de vir à casa do Senhor. Então, é uma maravilha, né? Uma bênção de Deus. Vamos continuar orando ao Senhor para que o Senhor use a ciência, os meios, para que chegue logo essa vacina, que a gente possa ficar todo mundo imunizado aí, possa voltar à casa do Senhor. E eu sempre falo que o foco maior, que chegue logo essa vacina, estamos orando por isso, não é para que o principal, que os irmãos voltem à igreja, mas sim para que a gente não tenha, né, a perca das vidas, né? Pessoas estão morrendo e só quem realmente perdeu um ente querido, uma pessoa próxima, sabe como é difícil passar por essa situação. Então vamos orar. E ao mesmo tempo que oramos, nós também nos alegramos pelo retorno daqueles que podem estar presentes na casa do Senhor. Para a gente ver isso, que a igreja não parou, né? É um reflexo, né, desse trabalho que está sendo feito e está acontecendo em todos os segmentos da igreja. Isso tem sido bênção da parte de Deus para os nossos corações. Amados irmãos, nas quarta-feiras nós estamos trabalhando, estamos falando sobre os tributos de Deus, as qualidades de Deus. E é muito bom quando a gente conhece o nosso Deus, porque quanto mais a gente conhece o nosso Deus, entendemos que é melhor adorá-lo, é melhor servi-lo, compreendendo cada vez mais o nosso Deus, nós temos mais intimidade com Ele. E é o nosso Deus que nos sustenta, que nos dá a fé e a força, o qual a gente precisa para viver. Nessa noite nós vamos refletir com os irmãos e você que está em casa, nos escutando, assistindo o nosso culto, vamos refletir sobre a santidade de Deus, esse atributo tão maravilhoso que o nosso Deus tem. Vamos procurar, à luz da palavra de Deus, conhecer um pouco mais, né, a santidade do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus santo e a sua santidade é a ação que Ele tem para conosco. Quando nós falamos sobre ser santo, o nosso Deus é um Deus santo, nos vem à nossa cabeça e nós devemos ter a certeza no nosso coração, o conhecimento dessa palavra santo, que significa separado. E aí nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus que ele está separado de nós, os seres humanos, em duas formas. A primeira forma que Deus está separado de nós é que ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Então, se ele é o Criador, nós somos a sua criação. E sendo a criação de Deus, fomos criados para o louvor e a glória do Senhor, nós devemos só a Ele, unicamente a Ele adorar, buscar ter intimidade, se fortalecer o nosso coração nele. E a segunda forma que Deus é separado de nós, a humanidade, é em relação ao pecado. O nosso Deus nunca teve, o nosso Deus não tem, o nosso Deus nunca terá pecado algum. Ao contrário de nós, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação, para não pecar. Porque o nosso espírito, na realidade, que vem desse Deus santo, um Deus perfeito, está pronto, mas a nossa carne é fraca. E se a gente não tiver cuidado, cada um de nós não mantiver a vigilância atenta, poderemos pecar e nos afastar desse Deus santo. Quando nós falamos sobre a santidade de Deus, falamos que o nosso Deus é um Deus santo, nós vamos ver que ser santo é uma coisa tão maravilhosa que Pedro, escrevendo a sua carta à igreja, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, eu gostaria que a igreja abrisse. Nas quarta-feiras nós sabemos que é aquele culto de oração, de doutrina, é o culto do manuseio da Bíblia, para que os irmãos cada vez mais fiquem familiarizados, fiquem cada vez mais com a grande intimidade no manusear a Bíblia. Então, leio aí, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro deixa uma grande recomendação, como pastor da igreja, sobre ser santo. No capítulo 1 de 1 Pedro, você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, para que cada um de nós possamos meditar junto, no versículos 15 e 16, Pedro nos diz assim:
Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. É maravilhoso, essa é a vontade de Deus, que cada um de nós sejamos santo em toda a nossa maneira de viver, separado do mundo. É igual você ser um grande navio que está num mar enorme, mas o mar, a água do mar não entra em você, você está totalmente separado, porque no dia em que você não conseguir se separar desse mundo com seus conceitos, com as suas maneiras, as suas ideologias, as suas filosofias, o seu sistema de governo, quando você não consegue se separar, você pode estar no meio deles, mas não deixar ele penetrar em você, porque no dia que você abrir espaço, que ele penetrar em você, então vai enchendo o navio, quando o casco dele vai rachando, quando ele deixa a água ali penetrar, ele termina afundando com tudo que tem. Nossa vida espiritual é assim, se cada um de nós não nos policiarmos em ser vigilante, em orar, em ler a palavra, em buscar o conhecimento do nosso Deus, nós vamos, aos poucos, sendo minados pelo sistema do mundo e corremos o sério risco de naufragar na fé. E aí a santidade de Deus, essa qualidade maravilhosa desse Deus santo, lendo a sua palavra, nos traz algumas características que nós precisamos pensar. E eu quero refletir com cada irmão e aqueles que estão em casa nessa noite. A primeira característica da santidade de Deus que eu quero refletir com vocês se encontra no livro de Êxodo, quando nos fala que, Êxodo capítulo 15, quando vem nos falar que a santidade de Deus é incomparável. Não há outro Deus que tenha uma santidade como o nosso Deus. E aí o livro de Êxodo, no capítulo 15, abram aí as suas Bíblias, irmãos, e no versículo 11 há uma expressão do canto de Moisés, quando fala sobre a santidade de Deus incomparável, quando ele diz assim, Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Quem é terrível entre os louvores? E quem é que opera maravilhas? Moisés teve essa certeza no coração que a santidade de Deus é tremenda e maravilhosa, ao ponto dele perguntar, quem? Quem é? Quem é o Deus que se levanta? Quem é que faz maravilhas? Quem é santo como o nosso Deus? Não tem como comparar, não há outro nesse mundo e nunca haverá. E aí também nós vamos ver no livro de 1 Samuel uma expressão de Ana, quando Ana também vai expressar essa certeza no seu coração, quando no livro de 1 Samuel, capítulo 2 e o verso 2, Ana também expressa essa certeza. A palavra do Senhor nos diz assim, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Ó Senhor, tu és a única rocha, a única segurança, a única santidade que há no mundo. Tu és o único Deus santo. Quando falamos sobre a santidade de Deus, devemos ter essa consciência na nossa mente. Não há outro qual nós possamos servir com alegria, buscar, porque só Ele é santo, incomparável, perfeito. Quando nós vamos para o livro de Salmo 22, nós vamos também ver que o salmista aqui expressa a santidade de Deus, ele vem nos revelar que a santidade de Deus faz parte do caráter de Deus. Então, abram aí o livro de Salmo 22, a partir do verso 3 ao 5. O salmista vai expressar a santidade de Deus quando ele vem nos trazer que ela é revelada através do seu caráter. E diz assim, o Salmo 22, a partir do verso 3. Porém, o que é que Deus era? Ele diz, porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu livraste. A ti clamaram, ó Senhor, e escaparam. E em ti confiaram e não foram de forma nenhuma confundidos. Essa é a santidade do nosso Deus, um Deus que é santo, um Deus que é fiel, um Deus que cuida,
um Deus que, olha que eles expressaram, nossos pais confiaram no Senhor, nessa santidade, na fidelidade. E o que foi que obtiveram? Obtiveram o livramento. É um ensinamento para os nossos corações. O nosso Deus é um Deus sem comparação, incomparável. O nosso Deus é um Deus de caráter verdadeiro e fiel. No livro de João, no capítulo 17, quando Jesus começa a fazer a oração pelos seus discípulos, ele também fala sobre essa qualidade, esse atributo de Deus aos seus discípulos. Então, João, no capítulo 17, no versículo 11, Jesus começa a orar pelos seus discípulos e ele revela aos seus discípulos, dizendo assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles, os meus discípulos, estão no mundo. E eu vou para ti, ó Pai, porque tu és santo. Então guarda em teu nome aqueles que me destes, para que seja um só, assim como nós somos. Jesus apresenta aos seus discípulos esse caráter de Deus, essa qualidade de Deus. Olha, eu tenho a certeza que eu vou, mas vocês vão ficar aqui, mas vocês vão ficar guardados pelo meu Pai, que é um Deus santo. Um Deus que procura aqueles que o adorem em espírito e verdade, como falam, um Deus que não quer mistura, um Deus que quer ser separado, porque Ele tem nessa separação o melhor para cada um de nós. É isso que Jesus alerta. A santidade de Deus também é revelada quando a gente volta lá para o livro de Salmos. A santidade de Deus também é revelada de forma que ela é revelada através das obras do Senhor. E o salmista, no Salmo 145, ele vai ter essa certeza quando fala da santidade de Deus, quando ele nos diz que a santidade de Deus é revelada nas obras que Deus criou no mundo. Salmo 145, no verso 17. Foi Davi que escreveu esse salmo. E Davi diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo Ele é em todas as suas obras. A santidade de Deus é revelada, irmãos, nas obras de suas mãos. O Deus que separou para nós que somos criação do seu amor, de suas mãos, e separou esse sol. E lá em Gênesis vai nos falar sobre a criação do mundo, como essa obra de Deus é perfeita, tudo separado, tudo no seu devido lugar, tudo em ordem. Diz que Ele criou o sol para que no período do sol houvesse o dia bem definido, e a lua para que houvesse a noite. Na santidade de Deus, na separação, na perfeição de Deus, a gente encontra em Gênesis que Deus fez separação entre o firmamento e entre a terra, entre as águas, e separou as águas doces e salgadas. Deus separou os animais para que através deles a gente tivesse o mantimento. Deus nos deu essa capacidade, nessa separação perfeita dele, para a gente dominar nessa terra sobre todas as coisas. Deus nos deu essa terra para que através dela a gente pudesse plantar, manusear e colher, e o que a gente colhe servisse para nosso sustento. Essas obras, quando Davi olha o panorama da criação de Deus e diz: essas obras que o Senhor fez, são obras santas, que nenhum homem pode fazer. Davi chega a essa conclusão quando, olhando para o mundo que Deus criou na sua perfeição, a gente sabe quando ele diz que ao mar ele deu o seu limite, onde a onda só quebra dali e volta, não pode avançar. Tudo Deus criou na sua perfeição, todas as coisas criadas por Deus manifesta a sua santidade, o seu cuidado para conosco. É isso que a palavra de Deus nos revela. Também a palavra de Deus vai nos revelar que a santidade de Deus, ela está expressa, ela está manifestada toda nesse mundo, e nós, como servos do Senhor, nós devemos valorizar essa santidade e devemos imitar essa santidade. Como nós lemos aqui no livro de 1 Pedro, quando ele deixa bem claro essa declaração: sede santo, como diz o Senhor, porque eu sou santo. Se a gente voltar lá para Levítico, no Antigo Testamento, essa mesma recomendação é nos dada. Nós temos um propósito de vida para viver aqui.
buscando a santidade de Deus e sendo como Ele é. Então, livro de Levítico, capítulo 11, o versículo 44, nós vamos ver essa mesma palavra que Pedro expressou à igreja. Levítico, capítulo 11, versículo 44. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó, acompanha aí. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vos santificais e sereis santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E não se contamine a vossa alma com réptil que se arrasta sobre a terra. Esse é um texto que vai falar sobre o cuidado de Deus em relação aos animais que o povo deveria se alimentar, deveriam comer. O cuidado de Deus daquilo que a gente come. Esse Deus quer que a gente tenha a separação das coisas. A maneira de se vestir, Deus se interessa com isso. Algumas pessoas dizem, olha, o nosso Deus, ele só se interessa pelo nosso coração. Não. O Ministério da Saúde, naquele departamento de transplante, ele se interessa pelo coração, porque algumas pessoas precisam do coração para ser transplantado. Então, ali se interessa só pelo coração, como também se interessa só pelo fígado, como também se interessa só pelo rins. Mas nós estamos falando de um Deus santo que se interessa pela nossa vida por inteiro. Os nossos pensamentos devem ser separados, porque Deus conhece o nosso íntimo, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, na sua santidade, Ele quer que a gente seja santo nesse mundo de pensamento, de atitude, de comportamento, de palavra, de maneira de se vestir, de forma de se comportar, de maneira de viver com família, de cuidado, de zelo, de amor, de adoração, de consagração, de busca para Ele. Então, nosso Deus é um Deus que se interessa em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que nós sejamos separados, santos, santificados, como Ele é santo. Desde o Antigo Testamento, a palavra sobre santidade sempre foi essa e sempre será. O nosso Deus nos quer separado na sua presença, separado desse mundo, não que possamos viver no dito do mundo, nas regras do mundo, uma igreja caminhando como o mundo quer, não. Deus nos quer separados. E, amados, se Deus nos quer separado para Ele, santificado, santo na sua presença, nós devemos, então, adorar-o por isso. Isso é um privilégio, irmão. É um privilégio a gente ter a saúde para estar aqui, é um privilégio a gente ter conhecido esse amor de Deus através do seu evangelho, que transforma a vida, é um privilégio a gente ter paz dentro da nossa casa, é um privilégio a gente poder ter a liberdade do nosso país, é tantos os privilégios. Muitas vezes precisamos passar por dificuldades para repensar o modelo de vida, como essa própria pandemia também nos serve para isso. Como é que eu adorava a Deus antes? E agora que me foi impedido durante alguns dias de eu ir adorar o Senhor, como é que eu vou adorar a partir de agora? Será que eu estou com saudade? Será que eu só estou em casa assistindo esse culto porque me falta liberdade? Eu estou dentro daquele grupo que não pode vir? Ou realmente eu estou dormindo, acomodado? Cada um dará a resposta a Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz, que cada um de nós prestaremos conta. Mas falando nessa reflexão do atributo de Deus, da santidade de Deus, nós devemos repensar em buscar essa comunhão com Ele. E aí, então, adorá-lo por isso, glorificar o Senhor por isso, porque a santidade de Deus deve ser o motivo para a gente agradecer ao Senhor, porque Ele é santo e nos escolheu para ser segundo Ele é. Então, no livro de Salmo, no capítulo 30, eu quero concluir esse pensamento sobre santidade, esses momentos conosco. No Salmo 30, e no verso 4, o salmista nos revela que a santidade de Deus deve ser um dos motivos principais para a gente, cada um de nós, agradecermos ao Senhor pela sua santidade. E diz assim, o Salmo 30, verso 4. Cantai ao Senhor, Salmo de Davi. Davi diz, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Privilégio, uma recomendação, uma orientação do rei Davi,
Uma certeza no seu coração que ele passa para cada um de nós, se somos separados do Senhor. Uma geração eleita, um povo santo. Se somos embaixadores do Rei, que é o nosso Deus, devemos ser separados, ser santo como Ele é. Viver em santidade. E nessa santidade, viver cantando ao Senhor. Viver celebrando ao Senhor esse privilégio da sua santidade entre nós, para a sua honra e para a sua glória, até que Ele venha, ou até que nós possamos estar na sua presença. Então, nessa quarta-feira, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, graças a Deus, um número cada vez maior, louvamos ao Senhor por isso, que você possa pensar nesse atributo de Deus, a santidade, que você possa buscar, como diz Armando Filho em uma das suas músicas, a experiência é pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Ele canta no trecho da sua música, você tem que viver intensamente com você e Deus, essa busca de se separar desse mundo. Estamos como um grande navio, como eu falei, navegando nele, passando por cima das ondas, passando por tempestade, mas sempre vigilante para que eles não entrem, a água não entre dentro do nosso casco, não nos invada, os problemas que esse mundo se levanta para que a gente não, cada um de nós não percamos a fé no Senhor. Que Deus, pois, continue a nos abençoar, irmãos, nessa noite. Nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor, de conclusão. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um aqui. Você que está em casa, reflita nisso. E depois nós vamos dar os avisos finais, orar, concluindo o culto de oração e doutrina nessa noite, né? Vou perguntar lá. Aleluia. Deus é santo, sejamos santos como o Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo o que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome.
nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho se dobrará, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Irmãos, como nós estamos voltando ao culto presencial, bem sabemos que no culto presencial nós temos a prática, de fazer os grupos e ali compartilhar os seus pedidos de oração, o que vivenciou durante a semana. Já que não pode ser dessa forma ainda, nós queremos aos irmãos que estão aqui na igreja, se alguém tem algum pedido de oração para fazer, se você desejar ficar de pé, e pronunciar para que a gente possa orar pelo seu pedido, para que a igreja lembre durante a semana de orar pela sua necessidade. Então, nós queremos franquear a palavra ao irmão, se alguém tem algum pedido que possa fazer nesse momento, antes da gente também anunciar os pedidos que nos chegam através da internet. Amém. Pastor Adailson, vamos orar por ele, não esqueça. Não sei se... Cássia, né? Sobrinha de Cícero, irmão Célio. Amém. Certo. Amém. Ore por Kleber, o filho do nosso irmão Márcio. Certo. Não esqueça, irmão, anotem aí se for possível. O nosso irmão Fábio Alves, ele se encontrava internado e, graças a Deus, hoje ele recebeu alta, tá bom? Então, ele
agradece a igreja que orou em seu favor. O grupo dos homens lá, ele sempre estava anunciando lá a sua melhora, e hoje ele teve alta, voltou para casa. Então, é resultado de oração dos irmãos, né? Vamos continuar orando por essas pessoas mencionadas que estão passando por esse momento difícil, aqueles que o nome não chega, mas há muitos, né, que precisam das nossas orações. Eu também orar pela dona Lila, né, que é a bisavó, a nossa irmã Anali, não é isso? Dinalu, isso, nossa irmã Nalu. Então, vamos orar. Então, devemos orar, irmãos, sempre estar confiando nesse Deus santo, fiel, que tem agido a cada dia nas nossas vidas. Amém. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. Queremos convidar os irmãos, principalmente aí os jovens, estejam atentos. Sábado, os jovens vão estar fazendo uma live especial de encerramento do mês da Juventude Batista, que os irmãos possam estar lá acompanhando na internet, participando lá. Também lembrar os irmãos que no domingo, né, estamos voltando dentro da condição de 30%, então tem um número lá da igreja, procure ver nos grupos, agende seu nome para o culto da manhã, tá bom? E o culto vespertino às 5 horas, ali, aquele que vier pela manhã, deixa a vaga para o que vem à tarde, e aos poucos nós vamos nesse novo normal retornando. E não esquecer de orar, né, irmãos, que logo, logo apareça uma vacina eficiente e nos liberte, né, dessas questões aí que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Louvado seja o Senhor pelo nosso retorno. Então, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite, agradecendo pela vida das mensageiras que estão aí estudando a palavra, né, crescendo espiritualmente, né, que não é a igreja do futuro, elas são a igreja de hoje. São pessoas especiais aqui que têm colaborado com as suas vidas para o reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos pelo Teu amor para conosco e nos conceder esse privilégio de vir aqui nessa quarta-feira, nesse culto de oração, louvar o Teu santo nome, aprender através da Tua palavra que Tu és um Deus santo, Tu és o Deus que nos quer santo como o Senhor é, para o louvor e a glória do Teu santo nome, nos preparando para viver a plenitude dos tempos, ó Deus, a alegria plena quando nós chegarmos ao céu e Te adorarmos em espírito e em verdade na Tua presença com os anjos. Pai, queremos Te pedir pela vida de cada uma pessoa aqui mencionada, que chega através dos canais da internet, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, tenha misericórdia de restabelecer a saúde, de dar a cura, de fazer com que através da cura as pessoas reconheçam que o Senhor usou o medicamento, os médicos, o hospital, os meios, e venham para a Tua casa louvar o Senhor, crescer na Tua presença e ser um instrumento do Senhor aqui na terra para a proclamação do Teu Evangelho. Queremos Te entregar, Senhor, a ansiedade do nosso coração, o desejo da nossa alma, Senhor, aos Teus pés, e Te pedir, nos ajuda a ter força para ser fiel ao Senhor, acreditar no Senhor que Tu és o Deus que faz as coisas impossíveis aos nossos olhos. Te agradecemos por esse culto, por todos que aqui chegaram, Te agradecemos pela vida das mensageiras, ó Deus, que têm se dedicado em aprender da Tua palavra, Te servir nos dias de hoje. Quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de todos os trabalhos que estamos realizando, aqueles que estão em casa ou no trabalho, onde quer que esse culto chegue, que eles possam se sentir acolhidos pela Tua presença através do Santo Espírito e alimentados através da palavra, do louvor, desse culto qual realizamos na adoração ao Senhor. Ó Deus, nos leva para casa assim como Tu nos trouxeste, em plena segurança e alegria, nos dá uma noite de paz e tranquilidade, que possamos nos lembrar que enquanto nós dormimos, o Senhor nos prepara o dia de amanhã. Que sejam bênçãos na vida de cada um de nós. O nosso futuro pertence ao Senhor, e no Senhor confiamos a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, cada momento das nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com cada família, o qual assiste esse culto, que está aqui também na igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus continue a nos abençoar, em nome de Jesus. Queremos avisar que teremos agora uma reunião, né, da liderança da igreja, então os irmãos que fazem parte da liderança. Porque Ele me amou, amo, multiplico, oro e reparto. Vem aí, aguarde!
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.